Amém? Glória a Deus, já está abençoado o nome do Senhor Jesus. Quantos estão aqui buscando a presença do Senhor? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Aleluia, você que está em casa, que Deus te abençoe poderosamente. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra, porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. É onde dois ou mais se reúnem no nome dEle, ali Ele está presente. Então creia que o Senhor está neste lugar, Ele ouve as tuas orações e conhece também o teu coração. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Eu gostaria que você, tudo que estiver prendendo no teu coração, toda preocupação, todo espírito imundo que tem trazido resistência na tua vida, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que o teu coração seja um coração fértil para a palavra de Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Santo, santo é o Senhor. Os homens e os reis, principados e potestades, Aleluia. se prostram ante a tua majestade. Sopra, Espírito de Deus. Porque dele, por ele, Declara, igreja. para ele são todas as coisas. Te adoramos, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, Aleluia. te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, Você pode declarar. te amo, Declare te amo. de todo o teu coração. Declare. E dizer que te amo, te amo, te amo. Só me resta te Cante, igreja. Cante, igreja. adorar. Deixa o noivo ouvir a tua Eu só voz. quero te adorar, Sim, meu Deus. te adorar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite, livro de Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 5. Jeremias 12, versículo 5. Para você que está anotando, o tema dessa mensagem é correndo com os cavalos. Aleluia. Diz assim o texto: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Novamente, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo?
Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás nas florestas do Jordão? Amado, lendo esse texto aqui, comecei a meditar nesta palavra, correndo com os cavalos. O que é correr com os cavalos? Primeiramente, precisamos entender que esse texto que eu acabei de ler para vocês é uma resposta que Deus dá à oração de Jeremias. Amados, para quem me acompanhou nas orações da madrugada, e eu me lembro bem quando nós estávamos no livro de 2 Crônicas e também de 2 Reis, e estudávamos ali os últimos capítulos falando do reino do sul, que é Judá, aonde o templo estava situado, e agora eles estavam na iminência de serem levados cativos pela Babilônia. Então Deus levanta Jeremias naqueles dias para profetizar. Enquanto Isaías profetizou muito antes, em torno de 70 anos antes, Jeremias está profetizando justamente na iminência da invasão babilônica, e ele experimenta essa invasão, e ele vê o povo dele sendo levado cativo. Interessante que os líderes da Babilônia deram opção para Jeremias se ele queria ir para a Babilônia ou ficar na terra. Ele preferiu ficar. E Jeremias aqui agora, ele está falando com Deus, e Deus dá essa resposta para ele. Jeremias, se caminhando com os homens, você está ficando fadigado, o que dirá correndo com os cavalos? Vamos entender lendo os versículos anteriores, o versículo 1 do capítulo 12, vamos ler a oração que Jeremias fez. Justo és o Senhor quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas, e que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matador e destina-os para o dia da matança. Até quando estarás de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Jeremias aqui está fazendo uma oração de desabafo, porque se você ler no capítulo 11, quando Deus manda ele profetizar para o povo, e ele profetiza, a palavra do Senhor diz que começaram a conspirar contra Jeremias, buscando uma forma de matar Jeremias. Então Jeremias estava entristecido. De certa forma, eu creio que ele estava fazendo uma reflexão. Poxa, eu estou fazendo a obra de Deus, Deus manda eu profetizar para esse povo, que é para se arrepender, porque a Babilônia está à porta, e eu profetizo então para esse povo, e agora querem me matar, conspiram contra a minha vida. Então ele faz uma oração de desabafo, e nessa oração de desabafo está pedindo a morte dos seus perseguidores. Interessante essa resposta que Deus dá para ele, dizendo, se você está fadigado, correndo com os homens, o que dirá com os cavalos? Foi uma palavra dura, uma resposta dura. Creio que ele esperava algo melhor, mas foi uma resposta muito dura. Se você está fadigado, correndo com os homens, o que dirá com os cavalos? Porque quando fala correr com os cavalos, está falando justamente de desafios. Se você está enfrentando uma situação, e aí ele fala assim, e se vier tal desafio, você está pronto para cumprir? Fala justamente dos desafios, de situações que nós enfrentamos, que nós achamos injusto. É injusto o que eu estou enfrentando, olha o fulano de tal. É injusto o que eu estou passando, olha ciclano de tal. Ainda mais com a experiência de Instagram e Facebook, as pessoas começaram a viver se comparando. Não deveria ser assim.
mas infelizmente estão se comparando uma vida de ilusão, porque ninguém sabe se aquelas fotos refletem a vida daquela pessoa e daquele casal. Mas estão o tempo todo comparando essa pessoa que é feliz porque está na praia, essa pessoa porque é feliz porque tirou foto não sei aonde, em tal lugar. E infelizmente as pessoas então criaram esse senso de comparar. E muitas vezes estão parando, estão retrocedendo porque acham que a vida é injusta. Pastor, parece que tudo de ruim acontece comigo, né? Eu estou fazendo a obra do Senhor, estou aqui trabalhando, estou em obediência, mas parece que para mim tudo é mais difícil. Por que a vida é tão injusta, pastor? Parece que é muita injustiça, eu não aguento. E por causa disso, muitos param pelo caminho. Por causa disso, uns que estavam caminhando, param de caminhar. Amigo, nós na vida teremos muitas pressões, como o próprio Senhor Jesus declara em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo para os discípulos, se eu venci, vocês também vão vencer. Quantos podem dizer amém? Quando fala correr com os cavalos, são desafios que vão te levar para um próximo nível. São desafios que vão te levar para um patamar maior. Veja bem, de repente você fala assim, eu quero ser um empresário, mas você está pronto para assumir a pressão que um empresário enfrenta, principalmente no nosso país, onde a maioria das empresas no primeiro ano quebram? Você está disposto a abrir mão do seu salário que cai todo mês na sua conta para ser um empresário e esperar o cliente entrar pela sua porta? Espero que a resposta seja sim, mas saiba que o desafio será maior. Eu quero voar às alturas. Saiba que quanto mais alto for o voo, maior a pressão atmosférica também será sobre você. A pressão vai aumentar o nível que você cresce. Eu lembro que pastor Eliel já deu esse testemunho várias vezes, quando ele saiu da papelaria e começou a mexer com as caixas e depois com os móveis. Estava tudo muito bem, até que um dia alguém chegou e colocou um projeto enorme na mão dele. Ele estava andando a pé, né? Caminhando, mas chegou um momento que Deus falou, agora você vai ter que correr, e correr com os cavalos, mas os cavalos estarão correndo e você de a pé atrás deles, então acelera. Colocou um projeto, e ele precisou correr com os cavalos, ele precisou competir para subir num nível mais alto. Quantos estão me entendendo? Jeremias, se você está reclamando porque estão conspirando contra você, se você está reclamando, né, está se sentindo chateado, magoado porque estão falando mal de você, então o que me dirá quando correr com os cavalos? O que me dirá quando a pressão aumentar? Por isso que a palavra diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, porque diante de uma pressão e de uma situação, retrocedem pelo caminho e param. Não conseguem concluir aquilo que começaram. Amados, interessante que eu vejo algumas características nesse texto e quero compartilhar contigo nessa noite. A primeira situação que eu vejo aqui é justamente a questão da identidade. Para você correr com os cavalos, a sua identidade precisa estar bem definida. E nesses dias eu tenho visto que muitas pessoas não conseguem entender nem o que é identidade. Identidade, pastor, é isso que eu tenho dentro da minha carteira ou aqui na minha bolsa, o meu RG. É interessante, amados, porque quem tem um RG aí? Você passa luta, você passa prova, você passa desafio, o seu RG muda de cor. Um dia ele está rosa, um dia ele está azul, um dia ele está amarelo, é assim. Você passa pelas lutas, a sua identidade, o seu RG continua a mesma coisa, a mesma numeração, as mesmas informações, sim ou não? E isso fala de identidade. Isso fala de identidade. É aquilo que nós somos. E eu pergunto, quem é você? Porque essa pergunta é interessante. Quando nós vamos para Jeremias, no capítulo de número 1, no versículo 4 e 7, olha o que acontece. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhes disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, ele estava se vendo como uma criança, apesar que ele já deveria ter os seus 18, 20 anos de idade, mas ele se via como uma criança. Então era assim que era a identidade dele, um menino na fé. Um menino perante os homens daquela época, mas Deus olhava para ele e já via um profeta. Então muitas vezes você está achando que é o coitadinho de Jesus e Deus te olha como um campeão, Deus te olha como uma vencedora. Quantos podem dizer amém? Mas se você não consegue enxergar isso, você não consegue vencer. Quantas e quantas vezes eu e a pastora nós vemos pessoas falar assim: essa pessoa tem um grande potencial, essa pessoa Deus quer fazer isso e isso na vida dela, mas ela não consegue se enxergar fazendo isso, e aí não tem quem consegue mudar isso na cabeça dela, ou seja, a identidade dela é que ela nunca vai dar conta, a identidade dela é que ela não é capaz, a identidade dela é que ela não consegue suportar as pressões. Identidade, você que foi chamado por Deus e Deus está te chamando para uma corrida, para correr com os cavalos, você tem que estar bem definido na sua identidade. Não é as circunstâncias da vida, não é as provas que você enfrenta que mudam a tua identidade. Eu já estou 11 anos nessa igreja e já vi muita coisa acontecendo. E já suportei várias e várias pressões, eu e minha esposa. Mas isso não nos faz retroceder e nem parar. E nem ficar dizendo que a vida é injusta. Não, estamos aqui para um propósito e nós vamos cumprir. Porque temos um chamado e temos uma identidade. E ponto final. Não importa se vai doer, não importa se a gente tem que arrastar. Não sei se é por causa da criação que eu tive, a criação que ela teve também, que nós temos essa disposição. Se não está conseguindo caminhar, eu te arrasto. Se você não consegue ir, eu te puxo. Mas eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Porque eu tenho uma identidade e o meu Deus está dizendo que eu tenho que avançar. O tempo todo Ele está me apontando uma direção e um caminho, e eu preciso correr com os cavalos, eu preciso acelerar. Glória a Deus, quem está me entendendo? É por isso que na fé, de repente, as pessoas falam assim: o pastor Wander mudou. Não é que o pastor Wander mudou, porque quando nós começamos, eu falei assim: irmão, vamos correr? Vamos. Eu comecei a correr e você ficou para trás. Então não é eu que mudei, você que ficou para trás. Começa a correr que eu vou diminuir a velocidade e você alcança. E vamos correr junto, mas parar não podemos. E essa pandemia fez muitos parar. Muitos travaram as 4 rodas aí, como diz os mecânicos. E as 4 rodas travou. Pararam no tempo, pararam na vida e pararam até mesmo na fé. Ei, mas é o momento agora de você levantar e começar a correr, e correr com os cavalos. Se você está me ouvindo, diga um glória a Deus bem alto, porque as máscaras acabam enganando a gente. Você que está em casa também, é tempo de correr com os cavalos, é tempo de se levantar. Coronavírus, Covid, eu vou tomar Coronavac, vou tomar Sputnik. Não trabalha, não faz nada, não ora, não busca, não jejua, não se consagra mais, e a vida vai se desfazendo. Era para estar correndo com os cavalos, mas nem junto com a tartaruga está dando conta mais. Bobear, a tartaruga vai chegar na linha de chegada primeiro.
Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que estou pregando para homens e mulheres que Deus levantou como valentes corredores no nome de Jesus. Então, primeira coisa, que a sua identidade em Cristo esteja bem definida de quem você é. E para você entender isso, é a mesma que você tem na carteira. Você passa por lutas, ela não muda. A foto não muda, os dados pessoais não mudam. Continua a mesma coisa. Sabe exatamente o que é. E uma pessoa que não tem identidade definida, ela com as situações que surgem, principalmente, né, ligados à emoção, a variações de humor, muda a identidade dessa pessoa. Isso não pode acontecer. Lutas vão vir, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus! Então avance, não pare, não retroceda, porque lá na frente tem um resultado e tem algo te esperando. Quantos creem nisso? Muitos querem resultado, mas não abraçam o processo. Eu fico pensando nisso, sobre correr com os cavalos, porque de repente você vê alguém que está correndo com os cavalos e você fala, uau, eu também quero viver o que essa pessoa está vivendo, eu quero fazer o que ela está fazendo. Mas então comece a correr, mude a sua forma de pensar hoje. Jeremias estava ali se lamentando para Deus, eu imagino que ele se lamentando para Deus, ele esperava uma resposta, um afago no ego. Ô nenenzinho GG, vem aqui no meu colo do papai. Eu falo, Jeremias, se você não está aguentando correr com os homens, aí vai dar conta de correr com os cavalos. Olha a resposta que ele recebe de Deus. O segundo ponto que eu vejo aqui é justamente, fala do propósito, que está no versículo de número 5. Mantenha sua Bíblia aberta, diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, quando fala consagrei, fala assim, eu te gerei para um propósito. Todos nós que estamos aqui fomos gerados por um propósito em Deus. Quantos podem dizer amém? Fomos gerados para um propósito. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Glória a Deus. Quando fala consagrado, está falando separado, eu te separei. Assim como você está aqui nessa reunião, você que está em casa, Ele te separou, porque caso contrário, você estaria em outro lugar. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque Ele te separou para um propósito nele, e Ele quer que você cumpra esse propósito. Glória a Deus. É o propósito que você vai ter que cumprir. Eu te chamei para ser profeta às nações. Eu te chamei para cumprir um propósito, eu te chamei para cumprir um propósito no louvor, eu te chamei para cumprir um propósito na intercessão, eu te chamei para cumprir um propósito lá no acolhimento, eu te chamei para cumprir um propósito aqui na obra da igreja. Eu te chamei para um propósito. Glória a Deus. Então, amados, o que você está fazendo com o seu propósito? O que você está fazendo com o seu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, por isso que eu estou parado. Você só descobre o teu propósito trabalhando. Eu lembro quando um pastor falou para mim, Wander, Deus tem um chamado pastoral na sua vida. E eu perguntei para ele, pastor, mas como é que eu sei, como é que eu faço, como que isso acontece? Ele falou, fazendo. Foi bem filosófico comigo, né? Fazendo, Wander. Fazendo o quê, pastor? Fazendo, trabalhando. E eu descobri que, né, tudo que vem na minha mão e eu faço, me leva para o propósito dele. Quem está me entendendo? Então, de repente, você está de braços cruzados, eu estou de braços cruzados porque não descobri meu propósito. Vem comigo aqui no mutirão que você vai descobrir o seu propósito. No primeiro carrinho de mão e de concreto, você descobre o seu propósito. Que merchandising, né? Propaganda. Não, mas eu estou falando justamente de você não cruzar os braços. Porque na Bíblia eu não vejo Deus usando homens e mulheres de braços cruzados, mas eu sempre vejo Ele usando alguém que está pronto para ir. Alguém que tem disposição para ir. Amém? Ele sempre chama alguém que está em atividade, não esteja parado. E a pandemia muitas vezes te calou e te parou e te prendeu. Não deixa que isso aconteça.
Amados, então eu vejo propósito, né, a consagração, eu te consagrei a profeta, vejo clareza, ou seja, está bem claro o propósito que eu tenho na sua vida, justamente para não ficar a dúvida: será que eu fui chamado para o louvor? Será que eu fui chamado para ser intercessor? Será que eu fui chamado para acolhimento? E quando você faz essa pergunta, o diabo já te ganhou. Porque o segundo passo, ele vai falar assim: agora, já que você tem dúvida, é melhor você sair. E quando você sai, ele fala assim: ganhei mais um, tirei do propósito. O propósito a qual Deus tinha para essa pessoa, eu consegui desviar a rota, lançando dúvida no coração. Nós precisamos ter firmeza nas coisas de Deus. Nós precisamos ter firmeza nas coisas de Deus. E firmeza fala assim de serem inabaláveis. Vem dor, vem luta, vem sofrimento, mas a nossa fé, ela é inabalável. Ela está ancorada na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Ela está ancorada nessa rocha. Aleluia! Isso fala de firmeza em Deus. Quantas pessoas estão como onda do mar, como eu já disse isso nos devocional, hoje quer, amanhã não quer, hoje quer, amanhã não quer. Quem suporta isso? Quem consegue viver assim? Seja firme nas tuas decisões, porque é lá na frente que virá os resultados, não é de imediato. Alguns tomam uma atitude e quer ver uma resposta amanhã e não é. Tem respostas que levam muito tempo para se cumprir, que nem a pastora Fabiana pregou hoje de manhã lá na Renovo, dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem no dia seguinte. Quantos podem dizer amém? Mas nós sabemos que um dia para Deus pode ser 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então quando fala o choro dura uma noite, a alegria vem no dia seguinte, qual é esse dia? Será que é amanhã? Pode ser que demore um pouco e você está pronto para enfrentar a provação do tempo. Para levantar essa obra, nós fincamos estacas de 4 metros no chão. Eu falei para o engenheiro: pode passar 200, 300 anos que essa fundação vai permanecer neste lugar. Talvez 1 milhão de anos ainda vai estar aí com essas estacas tão profundas. Vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir desafio, mas a estaca estará fincada lá, porque ela está firme. Assim você também tem que ser em Deus, firme na presença dEle, e não como folhas lançado ao vento. Pelo amor de Deus, até quando vêm os vendavais e te carregam? Não permita que isso aconteça. Crente passa por prova, crente passa por luta, sim! Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque quando eu olho para trás, cada luta e cada desafio eu venci. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia. Essa canção que o pastor Eliel cantou, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gados no curral, aqui está falando que todavia me alegrarei. Mas quando isso acontece na tua vida, realmente você se alegra e permanece firme em Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou, correndo com os cavalos, ou você para? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, se minha mãe estiver assistindo agora lá nas Minas Gerais, uai. Eu tinha 6 anos de idade, eu sabia exatamente com quem eu podia fazer isso. Tinha 2 pessoas que eu jamais poderia fazer isso com 6 anos de idade, que era com meu pai e com meu tio Luiz.
o que eu vou falar agora. Eu vou abrir meu coração com vocês. Isso eu jamais poderia fazer com meu pai nem com o tio Luiz. Mas com o meu avô, com a minha avó, com a minha mãe, podia fazer com todos, que era infalível, funcionava. Era assim, mineiro gosta de andar a pé. Então nós estava lá em Barroso, aí minha avó fala assim, nós vamos lá na casa da comadre Liquita, uns 6, 7 quilômetros andando. E vai andando, e aquele negócio nunca acaba, e eu 6 anos de idade, eu cansado, eu começava a ficar para trás. Aí a hora que elas me olhavam, eu estava assim, ó. Aí elas andavam um pouquinho, eu fazia assim, ó. Aí eu fazia assim, ia fazendo, até parar. Aí quando eu parava, alguém vinha de lá e me carregava no colo com 6 anos de idade. E eu gostava demais disso, não tem? Então era só eu começar a ficar cansado da caminhada e cruzar o braço assim, que alguém ia me carregar no colo, era infalível. Só não podia fazer com o tio Luiz e com meu pai, porque senão, não tem? Mas com o restante da família dava certo. Era batata. Até um dia que meu avô não aguentou mais, porque um dia ele chamou para passear e meu pai me deu uma bicicletinha, eu fui de bicicletinha. Aí na volta, eu falei para o meu avô que estava cansado de pedalar e queria que ele carregasse a bicicleta. Ele começou a carregar a bicicletinha. Aí eu falei, eu também estou cansado de andar. Então eu queria que ele carregasse a bicicletinha e me carregasse também no colo. E aí foi aquela briga, até que ele pegou uma vara e vap. Eu cheguei primeiro do que ele na casa da minha avó. Corri com os cavalos naquele dia, aprendi o que era correr com os cavalos. Cheguei primeiro do que ele na casa da minha avó. Mas o que eu aprendi com isso, meditando essa palavra hoje? Tem crente fazendo assim com Deus. Passa por lutas e dificuldade e cruza o bracinho, esperando ele pegar no colo. Ele não vai fazer isso. Porque ele já entregou Cristo por você. Ele já deu o primeiro passo, quem dá o segundo passo é você. Nós não vamos vencer Deus com birras. E cuidado que isso pode estar lá no seu subconsciente. Continue caminhando na presença do Senhor, tenha firmeza em Deus. Vejo também nesse texto aqui mais uma característica, é disposição para obedecer, mesmo que se sinta incapaz. Jeremias no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, se ele está falando não temas, e justamente dando uma palavra de encorajamento, é justamente trabalhando no coração de Jeremias. Versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares, para plantares. Então, veja bem que aqui Jeremias se sentia incapaz, uma criança na visão dele, mas Deus via ele como um profeta. Amados, eu quero confessar para você que em muitas situações da minha vida eu me senti incapaz. Eu me senti incapaz quando nasceu meu primeiro filho. Quando a Rafaela nasceu lá no hospital, eu falei, agora eu sou pai, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei nem trocar uma fralda, não tem? Passou pouco tempo, eu estava que nem ninja. Não tem? Então logo veio o segundo, o terceiro, aí pronto, já trocava a fralda de uma mamadeira no outro. Então o que eu achava que era incapaz de fazer, logo eu descobri que eu era capaz. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa onde eu era motorista e me chamaram para ser supervisor de departamento pessoal, eu me sentia incapaz. Eu não me via pronto para isso. Mas no outro dia que eu assumi, eu fui à luta. Eu fui correr com os cavalos e logo eu dominei todo aquele setor, aquela área, aquela função. Quando foi para abrir a igreja e começar a pastorear nessa igreja aqui, eu também me sentia incapaz. A pastora Fabiana também falou assim, meu Deus, oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas. A gente ficava assim, e agora, não tem? A gente se sentia incapaz, até hoje em muitas situações. Mas nós confiamos na força do nosso Deus. E sempre quando nós tomamos a decisão de ir, Ele nos respalda, Ele nos leva. Amém? Então, amados, de repente, situações da sua vida, você está se sentindo incapaz. Está se sentindo incapaz de assumir aquele emprego, se sentindo incapaz de responder o chamado de Deus, se sentindo incapaz,
né, de constituir uma família, muitas coisas, e Deus está falando, eu sou contigo, é eu que te levanto, é eu que cuido de você, amém? Na nossa força nós não conseguiremos fazer nada, nós vamos fazer na força que vem de Deus, amém, amados? Então, veja bem, não deixa que isso te pare, que isso pare e interrompa o propósito que Deus tem na tua vida. Você tem que correr com os cavalos, corra com os cavalos. Ah, mas eu sou incapaz, eu não dou conta. Você dá conta, porque você tem um propósito de Deus, porque você foi chamado por Deus, você vai dar conta sim. Quando Gideão foi chamado para lutar contra os midianitas, ele também se julgou incapaz. Quem sou eu, a menor tribo de Israel, e eu sou o menor da casa do meu pai? Quem sou eu? Ele fala, o anjo olha para Gideão e fala assim, homem valoroso. Assim Deus está falando para você, creia que Deus te capacita. Quantos podem dizer amém? Então corra com os cavalos, que toda insegurança caia por terra, que todo medo caia por terra, como está dizendo o próprio texto. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Quando eu coloquei a chave na porta desse salão, eles falaram assim, com o que é que você vai pagar o aluguel? Você pegou a chave do salão agora, assumiu esse compromisso de aluguel, com o que você vai pagar esse aluguel? Era R$800 na época, e nós estávamos abrindo com 10 adultos, 5 crianças. Eu falei, se Deus abriu a porta e entregou a chave na minha mão, pergunta para Ele que Ele vai te responder. Estou aqui só para obedecer, eu estou aqui só para obedecer, e hoje nós estamos construindo um templo, glória a Deus. Amados, veja bem, quero também compartilhar contigo mais uma característica que eu vejo daqueles que correm com o cavalo, é a disposição, né? É a visão para cumprir o propósito, visão para cumprir o propósito. No mesmo capítulo de número 1, versículo 18 e 19, olha o que diz, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, para todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Mas olha só aqui no capítulo, no versículo 18, eis que hoje te ponho por cidade, está falando para Jeremias, eu te ponho por cidade fortificada. Então Jeremias lembrou dos muros da cidade, que havia proteção, né? Por coluna de ferro, ele sabe que uma coluna sustenta peso, né? E por muros de bronze, um material muito resistente. Então Deus, né, deu para Jeremias uma visão, tirando aquela visão de criança, e colocando nele uma visão de guerreiro, colocando nele uma visão celestial. Que nem a gente está construindo o templo aqui do lado, quantas revelações e visões que Deus trouxe ao meu respeito, e também da pastora Fabiana. Olha, Deus está mostrando o pastor desse jeito, Deus está mostrando a pastora desse jeito, Deus está mostrando o pastor com espada, Deus está mostrando o pastor com isso, Deus está mostrando o pastor com aquilo. Por quê? Justamente abrindo a minha visão e mostrando que Ele vai à frente e que eu não preciso ter medo. Amém? Então Deus trabalha essa visão em nós, e eu tenho certeza que um dia Ele já trabalhou essa visão em você. Eu tenho certeza que um dia Ele já trabalhou essa visão em você, mostrando você uma mulher guerreira, mostrando você um homem forte, mostrando você uma pessoa valente. E o que é que você fez com essa visão? Aonde você enterrou essa visão que Deus te deu? Afirmações, quantas vezes eu vejo a pastora Fabiana falando, ainda mais com a pastora Fabiana, as mulheres, ela dando conselhos e estratégias, falando, Deus está falando isso e isso e isso, trazendo afirmações, né, do que Deus está fazendo na tua vida, o que Ele quer fazer e o que é que você faz com isso. Muitas vezes você deixa que a dúvida corroa,
que a incredulidade domine e não toma posse dessa palavra na sua vida. Como eu disse antes, algum tempo atrás, muitas vezes nós temos mais fé para acreditar que as coisas vão dar errado do que vai dar certo. Parece que é mais fácil eu ter fé que se eu tomar uma ceia, né, e a vida não estiver no altar, eu vou morrer no dia seguinte, do que tomar a ceia e no dia seguinte eu vou receber uma cura sobre os meus ossos. Então veja bem que deu para ele uma visão, deu uma palavra de afirmação. Jeremias, você é como uma cidade fortificada, os muros são de bronze, as colunas são de ferro. Meu Deus, está parecendo que está descrevendo o nosso templo aqui do lado, colunas de ferro. Glória a Deus, as colunas são de ferro. Para quê? Para que ele se sinta encorajado para cumprir o propósito. E eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem, Deus já trouxe visões, Deus já trouxe afirmações no teu respeito, mas o que falta é acreditar e confiar no Senhor. Quantos podem dizer amém? Aqueles que correm com os cavalos, né, eles são homens e mulheres que têm visão. Mais uma característica de quem corre com os cavalos é coragem para ouvir. Jeremias 12:5 fala justamente disso. Se você está fadigado com quem está correndo a pé, andando a pé, imagina com quem está a cavalo. Isso aqui, amados, né, na linguagem corporativa, né, hoje está bonito falar sobre isso, né, na linguagem corporativa eu poderia dizer assim, amados, Deus deu um feedback em Jeremias. Deu um feedback. Né? Jeremias, ele pleiteou uma causa e Deus deu um feedback para Jeremias. Você está pronto para receber os feedbacks da vida? Ó, coach, né? Então, veja bem, Deus deu um feedback para Jeremias. Coragem para ouvir aonde você está errando e precisa acertar. Trabalhando com pessoas, eu vejo que nem todo mundo tem coragem para ouvir. Falam que tem, mas quando ouve o que não gosta, torcem o nariz. Isso acontece nos discipulados. Às vezes, no discipulado, que era para ser amigo, não é. Porque o discipulador, às vezes, vai falar coisas que para você soa muito chato. É como se o discipulador ou a discipuladora fosse aquela pessoa que viesse e estragasse a festa. A festa está tão bonita, mas se chama o discipulador e chega lá e joga um balde d'água na festa e estraga a festa. Por quê? Porque ele sempre é chato. O que ele fala, muitas vezes ele quer falar a verdade. Mas é as verdades que nos transforma. E só quem está do lado de fora consegue perceber aonde nós estamos errando e aonde nós precisamos melhorar. Quantos estão me entendendo? Amados, veja bem que, né, um treinador, ele prepara os seus atletas num time de futebol. Um treinador, ele não tem dó de atleta. Ah, eu estou sentindo dor, minha perna está com dor. Ah, coitadinho, então fica aqui, você não vai correr mais. Agora que você vai correr. Agora que você vai praticar exercício, sem dor, sem ganho, openeguei. Uma frase inglesa aí de Schwarzenegger, né, também de coach. Então veja bem, né, um atleta ele não vai poupar os seus alunos da dor, porque ele quer alto rendimento, ele quer que os atletas, né, possam entrar na competição no nível de ganhar, de competir. Jesus também prepara os discípulos, sabendo que os discípulos enfrentariam dor. Gente, não ficaria tão bonita a história? E quando Jesus foi ao céu, ele levou os discípulos junto consigo para que eles não enfrentassem dor. E aí então, todos viveram felizes para sempre. Mas não foi assim. Um foi cerrado no meio, um foi morto no tacho fervente, o outro foi esquartejado por cavalos, o outro morreu à flechada. Cada um teve uma morte terrível e dolorosa.
Jesus não poupou a dor que os discípulos enfrentaram, o treinador não poupa a sua equipe. Grandes capitães de navios não são formados em piscinas, mas em mar aberto, no meio das tempestades. É assim que Deus trabalha em nós. E muitas vezes, quando vem esses processos de dor que podem te levar para um nível maior, você se prostra diante dele. Ele te paralisa e ele te domina. E aí esperamos que Deus vai vir e vai, coisinha linda de Jesus, nenenzinho. Jeremias, se você não está dando conta de correr com os homens, imagina com os cavalos. Elias, o que você está fazendo aqui dentro da caverna? Vai, desce lá e unge Eliseu no teu lugar. E Jonas? Espera aí, chama o peixe para Jonas. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade a respeito do Evangelho. Deus não entrega nada pronto, nós precisamos fazer. Amados, eu também vejo que uma característica de quem corre com os cavalos é perseverar. Jeremias, no capítulo 25, no versículo 3 ao 5, olha o que diz o texto. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos e profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Durante 23 anos, Jeremias estava pregando arrependimento todos os dias, e as pessoas não ouviram. Será que você teria essa mesma disposição de pregar para o seu irmão, para o seu parente, para o seu vizinho, sei lá para quem? Aqui está falando que durante 23 anos, e mesmo pregando durante 23 anos, essas pessoas não se converteram. De repente você fala que Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para anunciar o Evangelho, e aí você prega para alguém ali na esquina, alguém não gostou da resposta que a pessoa deu, já desanima. Ah não, Deus, eu não vou mais pregar, não vou mais falar de Jesus para ninguém, olha só o que aconteceu quando eu falei de Jesus. Ah, já estou cansado, já faz um ano que eu estou pregando para fulano, que eu estou pregando para ciclano, eles não estão se convertendo. Aqui está falando de perseverança, e o que falta em muitos é perseverar. Perseverar naquilo que você está fazendo. Até quando você começa uma coisa e não termina? Isso não pode continuar. Persevera naquilo que Deus te chamou para fazer, sabendo que terá momentos bons e ruins. Terá momentos bons e ruins naquilo que Deus te chamou para fazer. Quem trabalha aqui, quem está exercendo uma profissão, sabe disso, não é verdade? Tem dia que é uma maravilha, mas tem dia que é sufoco, não é verdade? Por que você não desiste? Vai lá e pede conta. Por que você não faz isso? Você persevera, não é verdade? E por que quando fala de fé e de permanecer em Deus, qualquer coisa você desiste? Qualquer coisa, como diz o linguajar, eu chuto o pau da barraca. Em nome de Jesus, eu creio que isso não acontece entre nós. Quantos podem dizer amém? Quem corre com os cavalos precisa perseverar. Você precisa perseverar naquilo que Deus te chamou para fazer. Não retroceda. Mais uma característica, creia que Ele nos fortalece. Quantos podem dizer amém? Porque Isaías 40, no versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós somos muito bons para cantar, mas somos muito ruins para viver. Mas os que esperam no Senhor, não é assim? Renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão. Já ouviram essa canção? E não se cansarão. Mas quando vem a segunda-feira, que tem que viver essa canção, no primeiro desafio para.
Deveria estar correndo, mas para. Por quê? Ah, pastor, porque está tão difícil, não está fácil, e aí para de correr. Mas quando eu paro de correr, quer dizer que eu não estou esperando no Senhor, porque está dizendo aqui, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor. Então, entendendo esse texto, que quando eu paro de correr, eu paro de andar, eu não estou esperando dele, eu não estou confiando nele. Eu perdi a fé no meu Senhor e agora eu tenho fé na pandemia, eu tenho fé na dívida, eu tenho fé na crise. Aí eu tenho fé, porque eu começo a me comportar de acordo com o que a televisão está falando para me fazer e como eu devo agir. Mas quando eu tenho fé, eu vou na contramão e eu dou uma resposta contrária ao que o mundo está querendo aí fora. Amém? Mas o que esperam no Senhor. Pergunta é, você espera no Senhor realmente? Porque se você está esperando no Senhor, pode ter certeza que você corre e não se cansa. Amém? Caminha e não se fadiga. Quem pode dar um glória a Deus? Não pare de correr, nunca pare de correr. Existe aquele desenho animado lá do Procurando o Nemo, nunca pare de nadar, continue a nadar, continue a nadar. Eu vou dizer para você, nunca pare de correr. Hebreus capítulo 12, no versículo 1, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o que está dizendo o texto. Não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas tudo leva a crer que foi Paulo. Olha o que está dizendo o texto. Não pare de correr a carreira que te foi proposta. Mas aqui está dizendo o que pode também fazer você parar de correr é o pecado. Olha só, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Qual é o peso que você está carregando nas costas hoje? Ou qual é o pecado que está na tua vida, entranhado dentro de você, que você precisa liberar, para que você possa correr? E aqui está dizendo que é o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, agarra e que segura. Isso pode impedir você de correr a carreira que Deus propôs para você. Mas que nessa noite caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque nada vai te reter e nada vai te parar. Eu creio que Deus está levantando neste lugar homens e mulheres que estão assistindo também para correr com os cavalos. Amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor porque Ele é digno. Às vezes eu fico pensando sobre isso, prestem atenção aqui comigo. Já estou nos finalmente, fica tranquilo. Veja bem, amados, Deus me deu a oportunidade de viajar muito em conferências, em outras cidades, justamente para conhecer a realidade de outras igrejas, de outras regiões, para ampliar a visão. O pastor fulano, o cantor fulano, o fulano de tal, mas já reparou, falou sempre isso para a pastora Eliel, para alguns pastores aqui, como em Mato Grosso você não tem referências nacionais? Não temos referências aqui nacionais, um cantor aqui que é uma referência nacional, uma conferência aqui em Cuiabá que é uma referência nacional. Por que não temos? Porque muitas vezes não nos achamos capazes para fazer isso. Entenda o que eu estou dizendo para você. Porque a gente fala, não, Deus está usando as pessoas lá em São Paulo, está usando lá no Rio de Janeiro, mas o mesmo Deus que está lá está aqui também. E se Ele usa lá, Ele pode te usar também. Mas a pergunta é, você está disposto a correr com os cavalos? Porque de repente você está no Ministério de Louvor, e aí você assiste lá o congresso lá do Ricardo Robortella, o clamor lá, agora fugiu, clamor pelas nações, E aí o pessoal tocando lá, te adoro, te adoro, te adoro, aquelas luzes, tudo, aquele ambiente de adoração. Você fala, eu queria estar tocando lá. Mas você está pronto para suportar a pressão que aquele Ministério de Louvor enfrenta?
Porque talvez lá não tenha um pastor Eliel, né, que vai com jeitinho. Tem um maestro que vai falar se você desafinou ou não desafinou, se você está apto ou não. E se você não estiver dentro da reguinha, ele vai te tirar para fora. Às vezes no próprio Ministério de Intercessão, eu queria estar lá no Ministério de Intercessão da Neuza Antioquia. De repente você está pronto para ouvir o que ela teria para dizer para você, sem se ofender. Porque eu e minha esposa fomos do Esquadrão da Vida. O que nós ouvimos da apóstola Zizela, muitas pessoas não conseguem ouvir. Desistiram. Colocava lá o jalequinho do Esquadrão da Vida, o jalequinho alaranjado, né? Agora sou do Esquadrão da Vida. Sou do Esquadrão da Vida agora. Sou do Esquadrão da Vida. Aí o dia que chegava lá, a pastora dizia assim: você, vem aqui na frente de todo mundo. Tananã, tananã, tananã. A pessoa pegava o jalequinho dela e ia embora. Por quê? Não suportou a pressão. Quer correr com os cavalos, mas não dá conta. Quem está me entendendo? E às vezes na vida é assim você também. A hora que Deus exige de você, é que Ele bota pressão para que você avance, não retroceda, que você rompa o muro. Você derrete como cera. Mas eu creio que estou pregando para homens e mulheres valentes aqui em nome de Jesus. Que nem a música do David Keeler, eu estava lembrando dela quando estava preparando esse texto, uma canção que dizia, eu gostava muito, estou correndo, 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 correndo. Que assim seja a tua vida na presença de Deus. Nunca pare de correr. Eu já contei essa história e quero terminar com ela, uma ilustração. Diz que lá na África, todos os dias, uma gazela, quando o dia amanhece, essa gazela já tem na mente dela que ela precisa correr e correr muito para não virar almoço de leão. Então ela já começa o dia correndo para não ser devorada por um leão. Mas também todo dia lá na África, um leão acorda de manhã pensando, hoje eu vou ter que correr mais do que a gazela se não quiser morrer de fome. Então não importa se hoje você está fazendo o papel do leão ou da gazela, o importante é que você comece o dia correndo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meditando nessa palavra, olhando para nós, para a igreja, eu vi que a gente vinha acelerado, aí 2020 veio a pandemia, aí desaceleramos, aí chegou o final do ano, quando chegou outubro, novembro, começamos a acelerar de novo, acelerar, chegou em janeiro, maratona de oração, em fevereiro também, aí novamente veio as restrições sanitárias e como igreja desacelerou. E aí observando para um contexto de forma geral, eu vejo que isso impactou a vida de muitos cristãos, em todos os ambientes, no trabalho, na família, principalmente na fé, se encolheram. Mas nessa noite que você se levante e comece a correr a carreira que foi proposta para você em nome de Jesus. A obra que Deus tem na sua vida não acabou, está apenas começando. Quantos creem nisso? Aleluia. Tem uma canção para adorar o Senhor em nome de Jesus? Feche os teus olhos, comece a orar, comece a falar com Deus. Talvez você estava, pastor, eu estava correndo, mas diante de uma situação eu parei. Pastor, muitas vezes eu pensei em parar, em desistir, por causa das afrontas, das perseguições, por causa de muitas frustrações, eu parei a corrida que me foi proposta. O
O Senhor Jesus está dizendo: filho, é hora de se levantar. Eu que te chamei, eu que te escolhi como uma cidadela fortificada, como um muro de bronze, como colunas de ferro. Eu que te chamei. E a palavra do Senhor está dizendo para você: não temas, não temas, não temas, não temas. Oriandarabashori, andarabashori, andarabanaias. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus, você que está aqui no templo, você que está em casa, o Espírito de Deus está trazendo na tua memória, escuta bem, aonde você parou. Você estava correndo, você estava cumprindo o propósito dele, mas por causa desta situação você parou. O Espírito de Deus te traz a memória desse dia. Ele está trazendo a memória desse dia porque Ele está falando o teu coração. É eu que te fortaleço, é eu que renovo as tuas forças. Não tenha medo, não retroceda, porque essa prova, esse desafio que você está enfrentando ou enfrentou, te leva para um patamar mais alto. Mas você precisa correr, você precisa correr. Não pare, não retroceda, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar contigo e gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Você que está em casa também. Senhor, aqui tem homens e mulheres diante da tua presença e também dentro dos lares. Alguns estão correndo e correndo com os cavalos, estão crescendo, estão cumprindo o propósito teu, mas muitos pararam pelo caminho, por causa de circunstâncias e situações, pararam. Mas que esse embaraço, que esta situação que amarrou e prendeu essa pessoa, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito de Deus, fortaleça esse homem e esta mulher para continuar a corrida da fé. Fortaleça esse homem e essa mulher, meu Pai, para que através dessa situação surja um grande testemunho de superação, de renovação e de transformação. Por isso, nessa noite, nós abençoamos o teu povo, abençoamos aqueles que estão em casa também, meu Pai, que sintam a fortaleza, a proteção e o cuidado do Senhor, sabendo que em tudo são mais do que vencedores. E assim como Cristo declarou,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu profetizo que essa mulher vai vencer, que este homem vai vencer, que este casal vai vencer. E se você crê nisso, aplauda o Senhor, em nome do Senhor Jesus, e declare um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o dom que Ele colocou sobre ti. Oh! Ele te conhece no ventre da tua mãe, e Ele que te chamou, Ele te chamou. Oh, riandarabasheri, andarabadarabaias, riandarabashori, andarabanaias. Aleluia. Ele que te escolheu com todos os teus defeitos, com todos os teus problemas, com todos os teus medos. Ele te escolheu e te chamou, dizendo: filha, filho, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Oh, santo, santo é o Senhor, Espírito Santo de Deus. Você que está em casa, o Espírito de Deus está manifestando sobre a tua vida. Estou vendo homens e mulheres onde Deus mostra potenciais, potencial. E muitas vezes essa pessoa está falando assim: eu, Senhor. E Ele está dizendo: sim, filho, eu falo contigo, eu falo com você, minha filha. Eu te vejo como um vencedor, eu te vejo como uma vencedora. Então levante e comece a correr, comece a correr, comece a correr. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Quando você recebe, toma posse dessa palavra. Glória a Deus. Eu creio que amanhã vai começar um novo dia na vida de muitos que estão aqui e que estão em casa. E ouviremos testemunho de homens e mulheres que não estão correndo, estão voando na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos e pedimos nesta noite pelo Teu povo que está aqui e que também está nos lares. Que o Senhor guarda, proteja, que a semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, que o Senhor venha livrá-los de todo mal e que comece um novo tempo nesta casa, na vida desses irmãos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus e o